8 clubes grandes da Europa que você acha que são times pequenos. Sim, tem muita gente que trata o futebol europeu como só existissem 12 times, 10. Como se só existisse o Real Madrid, o Barcelona, o Milan, a Inter, a Juventus, os times da Premier League lá, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, e é isso aí, né? E o resto é time pequeno, o resto é time sem camisa, o resto são times que não prestam, é tudo time ou mediano ou time que ninguém liga. É muito comum a gente ver isso, né, nas redes sociais, é muito comum a gente ver isso aí. Até às vezes jornalista tratando futebol assim, né? Já vi muito jornalista tratando Benfica, Porto, Sporting de Lisboa como se fossem nada. 3 títulos do Campeonato Português e 5 Copas de Portugal. Que porcaria de grife é essa, gente? Porcaria de grife é essa? O cara tem grife em Portugal, cacete! Eu quero quebrar com esse vídeo a mania de tratar o futebol europeu como se só existissem os tais times que se juntaram para formar a Superliga Europeia, né? E, cara, o futebol ele é muito cíclico. Ele muda de década para década, de ano para ano. A cada ciclo de Copa do Mundo, você tem novos times, às vezes, que despontam. Eu vou dar um exemplo aqui do Real Madrid mesmo. Eu cansei de ver o Real Madrid, na minha infância, sendo eliminado nas oitavas de final, sendo eliminado na fase mata-mata da Champions League. Então, nem sempre o Real Madrid foi esse Real Madrid que a gente tá vendo agora, que conquista título da Champions League ano sim, ano não. O Liverpool levou 30 anos para ganhar um título da Premier League. Ficou todo esse tempo aí na metade da tabela da Premier League, ou às vezes nem chegando, né, entre os candidatos pro título da Premier League. O Manchester United já caiu para segunda divisão, o Milan já caiu para segunda divisão, hoje aí vive uma época de vacas magras, né? Mas eu já vi o Milan ser o que era o Real Madrid hoje. Na década de 80, 90, o Milan era a equipe mais temida também. Então essa história de que sempre as mesmas equipes estão vencendo não é bem verdade. É óbvio que essas equipes estão sempre lá disputando, mas tem outras equipes que já foram mais relevantes, que hoje vivem um período pior, ou às vezes vivem um período não tão vencedor como antigamente, mas que são equipes grandes, que têm torcida, que têm média de público, que hoje no Campeonato Brasileiro seria a segunda maior média de público ou até a primeira. Então eu quero trazer aqui 8 equipes da Europa que muitas vezes são tratadas aí como nada. Se inscreva no canal também se você quer saber mais vídeos sobre curiosidades do mundo do futebol, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva e deixa o like, cara, não vai cair o teu dedo, você não vai morrer, deixa o like, que é assim que você vai estar ajudando muito aqui o meu trabalho. Bom, vamos começar aqui na Espanha. E assim, galera, é lógico, Real Madrid e Barcelona são gigantescos. Então o time que eu vou trazer aqui da Espanha não necessariamente estão no mesmo patamar do Barça e do Real Madrid, mas são times grandes, entende? O Barça e o Real Madrid são times gigantescos, podemos colocar assim, e as equipes que eu vou trazer aqui é um patamar abaixo, mas não quer dizer que é uma equipe média, uma equipe pequena. São equipes grandes, mas não têm a mesma grandeza do Real e Barça. Deu pra entender? Acho que é simples, né? Atlético Bilbao é a primeira equipe que eu vou trazer aqui. E por que eu vou trazer o Atlético Bilbao? Primeiro, Atlético Bilbao tem uma torcida muito grande dentro da Espanha, principalmente no País Basco, que é a região ali dentro da Espanha onde o Bilbao está inserido. Inclusive é um clube que tem a cultura de apenas aceitar jogadores da região do País Basco para atuar em seu clube, o que faz com que os feitos do Atlético Bilbao seja enorme. Só para você ter uma ideia, o tamanho da região do País Basco é de 20 mil quilômetros quadrados. É um tamanho similar ao do estado de Sergipe. Isso limita muito na questão de talento, de você conseguir renovar a todo instante o seu time. E o Bilbao consegue fazer isso frequentemente. A média de público do Atlético Bilbao é de 46 mil pessoas. E o clube possui 43 mil pessoas no quadro de sócios. Então, são números aqui de times grandes do Brasil. O Atlético Bilbao hoje seria a segunda equipe com maior média de público no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Só perde pro Flamengo. É o quarto maior campeão espanhol, com 8 títulos, e é o segundo maior campeão da Copa del Rey, com 24 títulos, perdendo apenas para o Barcelona. Tem mais títulos da Copa del Rey do que o Atlético Madrid e do que o Real Madrid. E um outro fator muito determinante, que muita gente tem aquela história, né? Time grande não cai. Pois então, Bilbao nunca foi rebaixado na sua história. Até a década de 80, o número de títulos do Campeonato Espanhol do Bilbao e do Barcelona era muito similar. Então o Barcelona tinha 8, 9 títulos do Campeonato Espanhol e o Bilbao tinha 7, 8 títulos do Campeonato Espanhol. Então até ali, esses clubes tinham o mesmo patamar até de relevância. O Barcelona começou a se tornar o Barcelona de fato, com maior imposição, ali no início da década de 90, com o Dream Team, né, com Romário,
né, liderado pelo Cruyff como treinador, e depois com o Ronaldinho, Rivaldo, etc. Valência é a próxima equipe. Em muitas pesquisas, o Valência é o terceiro clube com mais torcida na Espanha, até mais do que a torcida do Atlético de Madrid. Tem algumas pesquisas que indicam que o Atlético de Madrid, que tem a terceira maior torcida, outras pesquisas que indicam que é a equipe do Valência. Eu acredito que o Atlético de Madrid tem mais torcedor, tá? Até por ser um clube mais relevante internacionalmente hoje. Valência tem um quadro de sócios ali com 40 mil sócios e uma média de público de 43 mil pessoas, também uma média bem alta, né? Então o Mestalla praticamente está sempre lotado. Os maiores feitos aqui do Valência, do meu modo de ver, não é nem questão de título. O Valência já foi 2 vezes vice-campeão da Liga dos Campeões, que foi ali no início dos anos 2000. Então em 99, 2000, o Valência perdeu a Liga dos Campeões para o Real Madrid, perdeu por 3-0. E em 2000, 2001, a equipe do Valência perdeu nos pênaltis para o Bayern de Munique. Então imagina, o Valência ficou muito perto de ter sido bicampeão da Champions League. Se o Valência tivesse realizado esse feito, né, teria em 2001 mais títulos da Liga dos Campeões do que o Barcelona, por exemplo. O Valência já conquistou 6 campeonatos espanhóis, já conquistou ali 8 vezes a Copa Del Rey, já conquistou também a Recopa Europeia, outro título europeu, assim como também já conquistou a Europa League e, em termos de ídolos, tem vários grandes jogadores no hall ali do clube do Valência. Kempes é o maior ídolo da história. Mário Kempes foi o craque da Copa de 78, né? É um dos maiores jogadores da história da Argentina. Aí você tem ali David Villa, que também é um dos maiores jogadores da história do Valência, o Pablo Aimar, Mendieta, que foi muito importante no período da década de 90 e início dos anos 2000, Davi Silva. O Valência também está recheado de grandes jogadores. Saindo da Espanha, vamos agora para a Escócia, que eu vou trazer aqui Celtic e Rangers. A dupla do The Old Firm, que é uma das maiores rivalidades aí do futebol, se não for a maior rivalidade, que envolve política, envolve igreja, envolve várias questões políticas e sociais. Primeiro eu vou falar do Celtic. A equipe do Celtic possui uma torcida fanática. A média de público do Celtic é de 58 mil pessoas. Tá sempre lotado o jogo do Celtic, não importa o adversário. A equipe possui mais de 600 torcidas organizadas espalhadas aí pelo mundo, que seriam consulados, que seriam torcidas organizadas mesmo, até ultras, né? E ao todo, o Celtic possui cerca de 3 milhões de torcedores no Reino Unido e na Irlanda. Uma boa parte dos irlandeses torcem para o Celtic por questões culturais, né? A cultura do clube do Celtic é muito similar à cultura irlandesa. E questão de títulos aqui do Celtic, o Celtic possui um título da Liga dos Campeões, ganhou em 67, foi também uma vez vice-campeão da Liga dos Campeões em 70, foi 54 vezes campeão escocês, 42 vezes campeão da Copa da Escócia, cansou de ganhar também títulos da Copa da Liga Escocesa, e o Celtic é uma das 5 equipes na história a conquistar 4 títulos na mesma temporada, que foi na temporada 66-67, onde a equipe foi campeã da Liga dos Campeões, campeã da Copa da Liga, campeã também da Copa da Escócia e também campeão escocês. E além do mais, a equipe do Celtic também nunca foi rebaixada e tem um vice-campeonato da Copa da UEFA. Indo pro Rangers, indo pro lado azul aí de Glasgow, a equipe do Rangers também tem uma média de público ali enorme, de 49 mil pessoas por jogo e possui cerca ali de 1,5 milhões de torcedores em todo o Reino Unido. Lembrando, né, Reino Unido, tem uma população bem menor do que a do Brasil, tem que entender esse fator proporcional, né, não tem que pensar que o tamanho das torcidas da Europa vão ser, às vezes, do mesmo tamanho do Brasil por questões de proporcionalidade de população. Títulos: Rangers já foi uma vez campeão da Recopa Europeia em 72, foi também uma vez vice-campeão, né, da Europa League, agora, recentemente, em 2022. Tem 55 títulos do escocês, 34 vezes campeão da Copa da Escócia e inúmeros títulos da Copa da Liga Escocesa. E o clássico de Old Firm, por que tem tanta rivalidade? Porque do lado do Celtic, o Celtic é historicamente um clube católico e é culturalmente mais a favor da independência da Escócia. Já o Rangers é um clube protestante. Até meados da década de 80, final da década de 80, o Rangers não aceitava jogadores católicos, por exemplo, no time, ou pelo menos jogadores católicos que demonstrassem a sua religião. Provavelmente tiveram jogadores católicos ali, mas que não demonstravam na frente dos outros jogadores, na frente da torcida, né? E a favor da Escócia pertencer ao Reino Unido, né? A rivalidade ainda é muito gigantesca, é muito grande. Qualquer lista aí de grandes rivalidades do futebol, The Old Firm está ali no top 3, certamente. Eu, por exemplo, coloco
de outro filme aí no top 3 tranquilamente também. Vamos agora para a Alemanha. Primeiro eu trago aqui a equipe do Hamburgo, que também é uma das maiores equipes aí do futebol alemão. Coloca 57 mil de média de público em seu estádio. É uma das 5 maiores torcidas da Alemanha. E a história do Hamburgo é muito rica também. Já foi uma equipe campeã da Liga dos Campeões em 83. Já chegou em uma outra final da Liga dos Campeões. Foi vice-campeão em 80. Já conquistou a Recopa Europeia em 77. Tem 7 títulos do Campeonato Alemão. 3 títulos da Copa da Alemanha. E tem outro fator também que durante muito tempo a equipe do Hamburgo se vangloriava que nunca tinha sido rebaixada. Até 6 anos atrás, os torcedores do Hamburgo se vangloriavam por isso, né? Porque, por exemplo, o Bayern de Munique lá atrás já havia disputado a segunda divisão e o Hamburgo só foi disputar a primeira vez a segunda divisão na temporada 19-20, porque o clube acabou caindo, né? Foi rebaixado na temporada 18-19 e desde então já fazem aí 6 temporadas que a equipe do Hamburgo não conseguiu voltar para a primeira divisão, não conseguiu voltar para a Bundesliga, e mesmo assim tem uma média de público absurda, mesmo assim tem uma torcida muito engajada e faz muita falta na Bundesliga. Viveu vários problemas administrativos, problemas financeiros, o que fez, né, o clube chegar nessa situação. Com certeza aí o clube vive a pior fase de sua história, mas, como eu disse, o futebol é cíclico, então várias outras equipes que hoje estão no seu melhor momento, são equipes gigantescas, já tiveram problemas similares lá atrás no passado. Outra equipe grande da Alemanha é o Schalke 04, que possui aí 180 mil sócios, é a segunda equipe com o maior número de sócios dentro da Alemanha, só perde por Bayern de Munique, e algumas pesquisas mostram que é a segunda maior torcida também da Alemanha. Tem pesquisas que mostram que é o Borussia Dortmund, tem pesquisas que mostram que é o Schalke 04. Eu acho que o Schalke tá ali em terceiro lugar, né? Mas enfim, tem uma torcida numerosa, né? Milhares de torcedores na Alemanha torcem pro Schalke 04. A média de público do Schalke também é impressionante. A equipe tá jogando a segunda divisão, possui uma média de 61 mil pessoas. E dentre os seus maiores títulos, o Schalke já foi 7 vezes campeão alemão, 1 vez campeão da Copa da UEFA, né, atual Europa League, 5 vezes campeão da Copa da Alemanha e 1 vez campeão da Copa da Liga Alemã. Enfim, o Schalke 04 também é uma equipe muito relevante no futebol alemão, está ali entre os maiores da Alemanha, mas que também por muitas vezes é tratado aí como um time nanico. E não é bem verdade. E galera, passando só para deixar o recado rápido da 1xBet, Premier League vai recomeçar. A Liga dos Campeões, em breve aí também já vai estar começando de volta. Vamos ter aí Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, enfim, os grandes campeonatos da Europa vão estar retornando aí na temporada 2024-2025. E para você fazer a sua fezinha, para você se divertir, é na 1xBet, cadastre-se agora. Vou deixar aqui o link no comentário fixado, tá aqui no QR Code também. E aproveite e use o meu cupom REVOLUCIONA1x, onde você pode ganhar até 200% de bônus. Ou seja, se você depositar 50, você pode ter ali até 150 reais. Se você depositar 100, você pode ter até 300 reais para justamente você fazer a sua fezinha. E sempre lembrando, galera, isso aqui não é renda extra, não é para você tratar como se fosse um negócio, é apenas para diversão. Então, use o dinheiro que você usaria para lazer, para ir no cinema, para comprar uma pizza. Use esse dinheiro e é apenas para maiores de 18 anos. Beleza? Então jogue com responsabilidade, beleza? Não vai fazer besteira aí, meu amigo. Use meu cupom, está aqui no comentário fixado, está no QR Code também. E aproveite e faça sua fezinha agora com o reinício da temporada europeia. Alemanha, vamos para a França. E na França vai ter polêmica, não tem como. Vou começar aqui com o PSG, Paris Saint-Germain, que talvez seja um símbolo, né, de equipe em que as pessoas tratam como São Caetano europeu, como uma equipe nanica. Eu sei que boa parte aí das críticas e boa parte da galera que fala que o PSG é time pequeno é muito pelo meme, né? É muito também pela bagunça de como que o clube foi administrado aí nos últimos anos. E por muitas vezes, né, até jornalistas e produtores de conteúdos tratam a torcida do PSG como se na torcida do PSG só tivesse torcedor modinha, só tivesse torcedor artificial. O que sim, existem torcedores artificiais e torcedores modinhas do PSG, mas não é a maioria. A maior parte da torcida do PSG, aquela que realmente vai no estádio, que acompanha, que procura notícias do clube, é o torcedor francês, é o torcedor de Paris, é o imigrante, muitas vezes, que mora em Paris, é o torcedor da periferia de Paris, é o torcedor mais pobre da França.
onde se encontrou ali no PSG, isso eu digo lá atrás, uma identificação. O PSG, a história do PSG é uma história até bonita, né? Até o Nasser Al-Khelaifi ter comprado o PSG, a história ali do PSG era uma história rica. Por quê? Como é que o clube foi formado? O clube foi formado de uma união do Paris FC com o Saint-Germain, dois clubes que existiam lá na década de 60, através de uma união de 20 mil torcedores. Então, 20 mil torcedores se juntaram para querer formar um time grande em Paris. Então não foi de cima para baixo, não chegou lá um empresário e falou, não, vamos criar aqui o PSG. Não, foi de uma união popular ali, né, uma união de torcedores que aí conseguiram fundir uma equipe nova na época, que era o Paris FC, com uma equipe mais antiga, né, que era o Saint-Germain, assim que foi fundado o PSG. E o PSG teve já sucesso de uma forma até cedo, o que é raro, né? É raro um clube em 30 anos já conseguir sucesso europeu, por exemplo. Em 96 foi campeão da Recopa Europeia, né? Aí foi também, chegou a conquistar títulos do Campeonato Francês, títulos da Copa da França. Aí é lógico, aí depois veio o Nasser Al-Khelaifi, comprou o clube, injetou dinheiro, aí virou o que virou hoje, como nós conhecemos. Hoje é o maior campeão francês, é o maior campeão da Copa da França também, tem 9 títulos da Copa da Liga, chegou já a uma final da Champions League, e a maneira como o clube gerenciou, formando times em torno de estrelas, isso manchou também um pouco a imagem do PSG, né? E para finalizar, a outra equipe que eu trago aqui é o Saint-Étienne, até recentemente era o maior campeão francês, né, o maior campeão da Ligue 1. Saint-Étienne voltou agora para a primeira divisão, havia sido rebaixado aí ano retrasado, né, e já na primeira oportunidade voltou aí para a primeira divisão no Campeonato Francês. E a equipe do Saint-Étienne, durante muito tempo, foi considerada a maior equipe da França junto com o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille já é considerado uma equipe consolidada dentro do cenário francês, a única equipe francesa a ser campeã da Liga dos Campeões, e o Saint-Étienne dividia esse protagonismo, né? É uma equipe de muita torcida também, é uma equipe que tem torcida, tem relevância, e como eu disse, até recentemente era o maior campeão francês, tinha 10 títulos do Campeonato Francês, 6 títulos da Copa da França, uma vez campeão da Liga Francesa, chegou a ser vice-campeão da Liga dos Campeões, chegou a uma final da Champions League lá na temporada 75-76, também chegou a outra semifinal da Champions League em 74 e 75, e dentre os seus maiores ídolos são jogadores de grande destaque do futebol francês, o principal deles, Michel Platini, um dos maiores ídolos da história do futebol francês, talvez ali em termos de tamanho no futebol francês só perde para o Zidane, e também é um clube que gera muito ódio nos rivais ali dentro da França, tem muita rivalidade com o Lyon, já teve jogo que foi paralisado por briga entre os ultras, entre Lyon e Saint-Étienne. Então, uma outra equipe muito relevante do futebol francês, que às vezes é tratado como nada, mas basta estudar um pouquinho a história do futebol, estudar um pouquinho para entender que é um clube relevante. Óbvio, como eu disse, Saint-Étienne não tem o tamanho do Bayern de Munique, não é isso que eu quero dizer aqui no vídeo, mas é uma equipe grande que muitas vezes é tratado como um time ali de segunda divisão, o que não é bem verdade. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E como eu disse no começo do vídeo, se você quer que eu faça outro vídeo nesse mesmo molde, escreva aí nos comentários, parte 2. Se inscreva aí no canal, deixa o like. Cara, o joinha é muito importante. Muita gente tá assistindo aqui os vídeos e não tá deixando o like. E também aproveite, cadastre-se na 1xBet através do meu cupom. Eu vou deixar aqui outro vídeo do Futebol Evoluciona para você continuar assistindo os nossos conteúdos. Só clicar aqui, ó, no meio da tela para você continuar com o Futebol Evoluciona. Muito obrigado para você que ficou até o final. Tamo junto, grande abraço, valeu!